Hoje eu vou contar a história de um cara que revolucionou a indústria. Era uma vez Um cara chamado Henry Ford, nascido em 1863 em Deadmore, no interior de Michigan, nos Estados Unidos. Desde pequeno, muito inteligente. Apesar de ter estudado muito pouco, porque logo depois de acabar a escola primária, ele largou os estudos, porque seu pai achava que ele seria mais produtivo trabalhando na fazenda. Começou a trabalhar extremamente pesado e já de pequeno ele imaginava que muito daquele trabalho árduo poderia ser substituído por máquinas, por equipamentos, tornaria todo aquele processo muito mais rápido, inteligente e lucrativo. E aos 12 anos de idade, ele viu pela primeira vez uma máquina que era movida não por animais, mas sim por motor a vapor, que foi uma locomotiva. E se apaixonou por aquilo e a sua cabeça foi uma explosão de ideias, né? E começou a imaginar realmente um mundo com outras máquinas como aquela, mas máquinas menores que pudessem transformar pessoas, pudessem transportar, né? Não teletransportar, ainda não desenvolvemos essa técnica, mas transportar pessoas pelas estradas. E aí que surgiu a sua paixão por estudar os motores, entender mais sobre motores e idealizar o seu primeiro veículo. Aos 17 anos de idade foi ser aprendiz numa oficina mecânica, entender mais sobre a mecânica, começou a mergulhar nos estudos, ler livros, buscar artigos científicos sobre ciência, motores a combustão. A grande maioria dos motores eram feitos a combustão de vapor, até um dia que ele leu um artigo de motor, a possibilidade de motores a combustão de gasolina. E aquilo foi outra explosão de ideias na sua cabeça. E aí ele largou o trabalho na oficina, voltou para a fazenda, fez um acordo com seu pai, né? Vou continuar trabalhando, pai, mas eu preciso de um espaço para minha oficina. Continuou trabalhando, mas o tempo livre dele, ele trabalhava todo o tempo na sua oficina com a ideia de montar um primeiro veículo. Até que ele recebeu a proposta para trabalhar na companhia de eletricidade de Edison. Foi trabalhar com nada mais, nada menos que Thomas Edison. Isso é uma história para um próximo episódio. Fiquem atentos. Lá ele conseguiu ter acesso a muito mais informação, a muito mais tecnologia e todo o tempo livre dele, mesmo dedicado no trabalho dele, todo o tempo livre dele ele continuou dedicando aos seus estudos, aos seus motores e à produção dos seus veículos. Até que aos 29 anos de idade, muitos anos depois dele ter visto pela primeira vez aquela locomotiva, muitas pessoas, me dá desespero isso, muitas pessoas acham que o sucesso será construído no primeiro mês, no segundo mês, em 6 meses. Depois de vários anos dele ter aquele sonho na cabeça dele, ele conseguiu fazer o primeiro veículo na sua própria oficina. Deixou o veículo todo pronto, construiu maravilha. Na hora que ele foi sair às 2 horas da manhã para dar um rolê pela cidade, ele viu que a porta da oficina era muito menor que o carro, né? Ainda bem que toda vez que eu faço uma cagada, eu vejo que os maiores gênios também faziam cagadas, então eu fico mais tranquilo. Ele deu um jeito de sair com o carro e foi dar uma volta na cidade, todo mundo ficou aterrorizado, porque aquilo lá fazia um barulho danado, e aí ele começou a ser chamado de Louco Edison, né? Louco Edison é outro cara. Louco Ford. E aí, olha que loucura, né? Aquele veículo chamava a atenção de todo mundo, onde ele parava a galera vinha, mas ele não conseguia parar e entrar num estabelecimento, porque a galera já queria entrar no carro, já queria engatar o carro, tanto que ele chegava a amarrar com uma corrente o carro no poste. Aí ele continuou todos os experimentos com esse bug que ele desenvolveu, rodou mais de 1000 milhas, ficou alguns anos com aquele bug, analisando todos os testes, fazendo tudo que era possível de teste com aquele bug, até o dia que ele vendeu o bug. E alguns anos passaram até que ele foi promovido na empresa de Thomas Edison
e assumiu um cargo de muito mais responsabilidade. Muitas pessoas aceitariam esse cargo, um cargo que daria muito mais dinheiro para ele, só que ao mesmo tempo muito mais responsabilidade. Traria para ele uma segurança para a vida dele. Mas ele estava determinado, decidido a ir atrás do seu sonho de produzir carros em série. E aí ele não teve outra alternativa a não ser pedir demissão de uma das empresas mais importantes do mundo e uma das maiores do mundo, e foi seguir seu sonho. E aí ele se encontrou desempregado, sem dinheiro. Ele foi atrás de alguns investidores e compraram a ideia dele de realmente montar uma empresa, montaram aí a Sociedade Automotiva de Detroit e começaram a desenvolver alguns automóveis, mas ele estava muito em conflito com aqueles investidores que queriam construir automóveis para entregar personalizados, que agregavam muito mais matéria-prima e saíam muito mais caros, que era o oposto do que o Ford queria. Tanto que eles produziam 6, 7 carros por ano. Ele queria produzir carros mais leves, carros mais inteligentes, carros mais confiáveis, com uma economia maior, com uma velocidade maior. Foi aí que ele se desfez, pediu demissão de praticamente dessa empresa que ele comandava tudo para não ter mais intriga com os investidores, e ele se encontrou novamente numa situação um pouco delicada, e aí ele falou: eu preciso ter mais visibilidade. E uma das melhores maneiras naquela época de ter mais visibilidade era através das corridas de carro. E ele, com aquele conceito de ter carros mais leves, montou 2 carros fantásticos. O Flecha, e o 999. E na primeira corrida, não tenha dúvida, óbvio, Ford ganhou com muita vantagem dos outros, e a galera começou a dar mais atenção a Henry Ford, que já não era mais chamado de louco, e sim de gênio, até que ele montou a Sociedade Automotiva Ford e começou aí a montar o seu primeiro modelo, um modelo chamado de A, onde era um carro extremamente leve, mais confiável, com uma economia melhor, e começou a produzir, e chegou a produzir mais de 1.700 carros por ano, que era o conceito que ele estava realmente querendo trabalhar, e começou a desenvolver outros modelos, modelos B, C, F, até que um dia aconteceu algo fantástico. Ele estava assistindo a uma corrida de carros, e um carro francês que parecia ter muito mais velocidade que os outros, tanto que rodou e se espatifou. E o Henry viu que aquele carro se destruiu praticamente. E ele, curioso, né, com um sexto sentido aguçado, após a corrida, ele foi até os destroços ali do carro, pegou um daqueles destroços e começou a ver que era um material mais leve. E ele ficou curioso com aquele material e falou: é isso que eu estou precisando para o meu próximo veículo, para a próxima revolução que eu vou fazer, o modelo T. Os modelos mais conhecidos de carro no mundo, porque ali ele revolucionou, não só através daquele veículo, mas ele revolucionou a produção daquele veículo, que era uma produção em série. Aí que surgiu o Fordismo. Espero que você lembre disso se você foi para a escola, se não, né? Que é justamente produzir carros em série. Então ele pegava várias etapas de produção e vários funcionários atuavam somente em uma etapa. E a velocidade, ele conseguia produzir carros em 4 horas. E ele foi lembrado também por uma frase fantástica que era: você pode escolher o carro da cor que você quiser, desde que seja preto. Porque o preto era mais barato, secava mais rápido e ele não precisava ter várias cabines de pintura. E ao encontro dessa questão de produzir carros de uma maneira rápida. Até que, das várias ideias brilhantes que ele teve, ele se encontrou num momento onde ele precisava aumentar o mercado consumidor dele. Foi aí que ele revolucionou um outro setor americano de várias outras empresas, que ele pegou e aumentou o salário dos funcionários, aumentou os benefícios dos funcionários e diminuiu a carga de trabalho para uma carga de 8 horas de trabalho por dia. Ele começou a dar mais dinheiro para os funcionários, mais tempo livre para os funcionários, e os próprios funcionários começaram a adquirir seus carros. E aí ele começou a levar carro para o mundo inteiro, até que em 1947... Henry Ford veio a falecer e o seu legado continuou, principalmente pela inteligência do seu modelo de construção de carro. Em 1960,
a Ford era a segunda maior empresa do mundo, produzindo carros no mundo inteiro, várias parcerias, comprou outras empresas, ficou uma loucura. Hoje é uma das maiores empresas do mundo, com mais de 150 bilhões de dólares de faturamento, produzindo carros no mundo inteiro. Deixou o seu legado, que foi justamente essa questão da produção em série. E para finalizar, uma frase de Henry Ford que resume muito tudo o que ele passou na sua vida, né? Desde ser chamado de louco, de passar por todos os desafios, de desistir, de estar bem, de estar mal financeiramente, mas ele sempre esteve decidido do que ele queria. Estar decidido acima de qualquer coisa é o segredo do sucesso. E Henry Ford viveu feliz para sempre.